longo do percurso, na nossa caminhada, nós temos decisões, escolhas que devemos fazer. E nem sempre são fáceis, nem sempre são aquelas que realmente vão nos agradar, vão ser aquilo que nós esperávamos. Mas Deus, Ele tem um propósito em tudo que Ele faz. O propósito de Deus, nós precisamos começar a tentar entender o que se encaixa, o que Deus espera de nós. Deve existir uma preocupação, um sentimento dentro do nosso coração tão profundo que a gente começa a pensar que o mais importante não é eu estar caminhando, não é eu estar seguindo, não é eu estar continuando a minha vida. Que hoje é o que mais nós vemos nas pessoas. As pessoas estão preocupadas se está dando tudo certo, se estão prosperando, se estão conquistando casas, carros, bens materiais. Na verdade, o ponto-chave para sermos de verdade, de fato abençoados, não é o quanto nós podemos ter a capacidade de conquistar, de comprar, de adquirir. É o quanto nós estamos de verdade dispostos a seguir a orientação do Pai, para podermos ter um acesso, um encontro verdadeiro com Ele. Porque no final de tudo, o próprio Jesus disse: céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará. A nossa vida é como uma sombra. Ela passa tão rápido que às vezes a gente não se dá conta de que parece ontem que tínhamos 5 anos, fomos adolescentes, nos tornamos jovens e de repente já estamos maduros. E os nossos filhos hoje têm 5 anos. Talvez os nossos filhos hoje já estão adolescentes. E nós já estamos quase nos tornando avós. Ou já nos tornamos avós. Até que começa a chegar o tempo em que a reflexão se torna mais intensa ainda. O que nós fizemos? Esse caminho, esse percurso, nos levou para onde? Realmente conseguimos ser o bem-sucedidos que tanto esperávamos? A Bíblia fala de Jacó e tem uma passagem muito interessante sobre ele, que ele foi capaz de sonhar, de ver, ter visões com Deus no meio de um deserto, dormindo com a cabeça sobre uma pedra. Eu fico imaginando a nossa geração, quando vemos problemas, quando passamos por dificuldades, ao invés de termos a capacidade de confiar em Deus e de até ter sonhos e visões, mesmo em meio aos desertos, mesmo quando estamos passando por complicações, às vezes a gente só se pega reclamando, murmurando, dizendo por quê, que tudo dá errado, que pra mim nada dá certo. E eu lembro de Provérbios que diz que a tua própria boca te condena e não Deus, os teus próprios lábios testificam contra ti. Como que Deus vai poder trazer uma revelação, uma intimidade maior, se no momento do nosso deserto, se durante a nossa caminhada, estamos indo só na direção oposta daquilo que o Pai nos pediu? Uma coisa interessante é que Isaac, pai de Jacó, tinha dado uma orientação para ele. Disse: Jacó, não se case com nenhuma mulher daqui, Canané. Vá para a terra onde está o seu tio Labão e se case com uma das filhas dele. E ele obedeceu, ele seguiu a orientação do pai, ele ouviu e foi. E foi nesse percurso que no meio do deserto ele se cansou, tomou uma pedra, deitou a cabeça sobre a pedra, dormiu e sonhou. E a Bíblia diz que uma escada posta entre ele e o céu, e anjos subiam e desciam naquela escada, e ele disse: Deus certamente está aqui. E eu não sabia.
Quantas vezes no nosso deserto Deus está presente, mas a gente não sabe. Você talvez não dá atenção a tudo isso que eu estou falando. Talvez você está passando por um deserto. Talvez a sua cabeça está posta sobre uma pedra. Você não consegue dormir, você não consegue descansar, você não consegue repousar. Quando na verdade Deus já está tão perto e talvez você ainda não percebeu, como ele disse no próprio texto que ele não tinha percebido. E aí ele disse: certamente eu estou na entrada do céu. Esse lugar é muito abençoado. Mas aonde era esse lugar? Era o deserto onde ele estava cansado. Era o lugar onde ele estava com a cabeça posta sobre a pedra que ele tinha repousado. O lugar não mudou, mas mudou o que ele viu naquele lugar. Mudou o que ele estava acreditando naquele lugar. O que mudou foi a visão dele, foi a crença dele, foi os fatos que impulsionavam cada passo dele. E ele começou a dar cada passo mais na direção certa, mais cheios de fé, mais cheios de confiança ainda. Porque ele disse: certamente o meu Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar. Esse deserto que você está vivendo, essas lutas que você tem passado, Deus está nesse lugar. Então creia, confie. Eu estou gravando esse vídeo, essa mensagem, esse recado de Deus ao seu coração, porque eu tenho certeza que você está precisando de uma palavra. Eu tenho certeza que muitas vezes você já falou com Deus: Senhor, por que esse deserto tão grande? Porque parece que no momento da bênção algo vem e acontece e dá tudo errado de novo. Comece a caminhar o seu caminho, não se importando, não se preocupando tanto com as coisas e com os bens e com as posses que você vai adquirir ao longo dele. Mas coloque Deus no centro. Saiba que Deus está neste lugar. Alegre o seu coração, encha-o de fé, de esperança, de convicção, que vai dar tudo certo. Porque certamente Deus está nesse lugar. Comece a enxergar, a ver, a crer que Deus é contigo. E em nome de Jesus, cada passo que você der, a cada jornada, a cada dia, a cada amanhecer, pode ter certeza que você vai estar na direção certa. E quando chegar a velhice, e quando o tempo tiver passado, você vai poder ter o privilégio, o prazer de olhar para trás e dizer como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei só a fé. Porque tudo que Deus tinha para minha vida eu vivi. Eu sonhei, eu acreditei, eu fui capaz de ter visões, de crer, de esperar em Deus, mesmo no meio dos desertos que eu vivi. E Deus sempre foi comigo, porque certamente Deus está nesse lugar. E Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.